Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio. Dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus, Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, então hoje nessa festa do batismo de Jesus, nós vamos dividir esse nosso momento da pregação em dois blocos bem distintos, né? O primeiro é bem breve, ele vai ser assim, uma catequese muito rápida, para tirar você católico de uma ignorância culpável sobre um ponto muito importante da liturgia e que às vezes a gente acaba olhando com muita estreiteza. A coisa é um pouquinho mais ampla. Na segunda parte nós vamos tentar fazer algo mais prático, né? Então, primeiramente, nós precisamos entender que a festa de hoje, ela está intimamente ligada com a solenidade da semana passada. Semana passada nós tivemos uma solenidade. Qual foi o nome da solenidade? Hein? Epifania. Tudo bem. Pessoal aí que não está com Alzheimer precoce está de parabéns. Então, Epifania, palavrinha grega, faz parte aí da sua fé, da sua liturgia. Todo ano você reza. Então, você é obrigado a saber. Não tem como. Mas o que é Epifania? Ah, é um negócio. Não, não é um negócio. É a manifestação. É Deus que se manifesta, se revela. Agora, quando a gente fala em Epifania, é claro que a gente pensa imediatamente em três personagens. Semana passada você ouviu falar sobre eles no Evangelho. Quem são eles? Os nossos reis magos, certo? Então, na cabeça do católico, a realidade de Epifania, ela está amarrada com esses três personagens. É como se a Epifania fosse só festa dos reis. Aqui no Goiás, mais tradicional no interior, a folia de reis. Então, quando você pensa em Epifania, você pensa em carne de lata, muito doce, uns tocadores de violão e muita coisa boa, né? Mas tá, é Epifania, mas não é só isso. Agora, você guarde isso na sua memória, pelo amor de Deus, que eu só vou falar disso ano que vem. Eu sei que você vai ter esquecido, mas tenta guardar aí pelo menos umas 2 semanas, né? A Epifania, ela envolve 3 mistérios e não um. Então, qual é o primeiro mistério? Já que é uma manifestação de Deus, né? Esse que você está na sua memória, é mais fácil. A revelação, a manifestação de Deus para os reis magos. Agora, se é uma manifestação, tem que ter alguém que vê, né? Tem que ter um público-alvo. Quem é o público-alvo dessa manifestação? 3 reis magos, que são pagãos. Então, ali, agora presta atenção que o padre vai desenhar 3 círculos que eles vão se estreitando, tá bom? A apresentação dos magos ali foi uma revelação para toda a humanidade. Os magos são pagãos, eles simbolizam todo o orbe terrestre. Todos os seres humanos ali naqueles magos tiveram a alegria de falar: nossa, o Salvador chegou. Então, a manifestação de Deus, no sentido mais amplo, para toda a humanidade. Qual é o segundo mistério que a gente celebra na Epifania? O de hoje. Então, o batismo também é Epifania. Por isso que eles estão conectados. A epifania do batismo também é uma manifestação de Jesus. Mas não é para todo mundo mais. Agora o círculo se estreitou. Quem estava ali à margem do Jordão? Os judeus. Então, se a manifestação para os magos é para todas as pessoas, no batismo é apenas para os
judeus. E existe uma terceira. O grupo agora é bem mais restrito. Quem souber o mistério aí, que é o terceiro pedaço da Epifania, ganha um chocolate. Ninguém sabe, eu vou falar. Então, o terceiro é aquilo que a gente celebra no Evangelho das bodas de Caná. Nossa, padre, mas boda de Caná, Epifania? Sim, lá é a terceira parte. Por quê? Se nos Reis Magos todo mundo ficou sabendo, né, o mundo inteiro, nos pagãos, se no batismo os judeus ficaram sabendo, ali nas bodas de Caná, quem que viu a revelação de Deus? Quem que percebeu que a água se transformou em vinho? O evangelista responde nos últimos versículos: este foi o primeiro sinal de Jesus, e os seus discípulos viram e creram nele. Então ali acontece também uma manifestação bem mais restrita para os discípulos. Então a Epifania, 3 mistérios. O quarto mistério é como é que uma criatura dessa não está surda ainda, né? Mas tudo bem. Uma hora que explode esse carro. Mas vamos lá. Então, o primeiro mistério externo. Os Reis Magos, todo mundo. Segundo, batismo, apenas os judeus. Terceiro, bodas de Caná, apenas os discípulos. Então, guarde isso na cabeça, é catequese, não vai servir de muita coisa para a sua vida não, mas sai um pouquinho da ignorância, fica legal. Agora vamos para a parte mais prática, né? Batismo. Então, por que a festa de hoje é tão importante? Para entendê-la, a gente vai ter que fazer uma viagem um pouco longa, lá para o comecinho do Gênesis. Capítulo 3, mais uma vez. É o capítulo mais citado nas minhas pregações, gente. Adoro o capítulo 3 do Gênesis, né? Então, no capítulo 3, tem uma cena que ela passa despercebida. Porque a gente está tão focado naquele negócio lá da cobra, da tentação, do sapo que depois Deus paga para todo mundo, que a gente não vê a última cena do capítulo 3. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, o que acontece? As portas do paraíso são fechadas. E é colocado às portas do paraíso um anjo com uma espada flamejante para impedir que o homem e a mulher voltassem. Não se esqueça que os 11 primeiros capítulos do Gênesis, eles trazem muitas verdades salvíficas reveladas, mas são contadas de uma forma bem metafórica, que se você não tiver um pouquinho de esforço, estudar um pouquinho, você vai começar a pensar muita coisa doida. Então, por isso que é bom vir nas missas, participar direitinho. Ali, então, nós temos uma imagem. O que é esse paraíso fechado? O que é esse anjo impedindo a entrada desse povo? O pecado de Adão e Eva começou a realizar entre o homem e a mulher um distanciamento deles para com Deus. Deles entre eles, mas também deles para com Deus. Então essa porta fechada é como se já estivesse deixando bem claro, olha, nós já estamos longe um do outro. Só que a coisa piorou, porque depois do pecado de Adão e Eva, qual foi o primeiro pecado que apareceu? Gênesis 4. Caim mata Abel, fratricídio. Depois começa pecado, o distanciamento vai aumentando. Chega numa hora que precisa de um dilúvio para dar uma lavada na sujeira e tentar começar do zero para ver se melhora. Mas não adiantou nada, deu ruim do mesmo jeito. Então, o pecado vai se tornando tão abundante na face da terra que a distância entre o homem e Deus vai fazendo quase com que o homem não seja mais capaz de reconhecer a Deus e de ouvir a voz de Deus. E isso fica claro em todo o Antigo Testamento. Você vai ver os profetas, os juízes, aqueles enviados de Deus. Eles falam, gente, vamos para cá, o povo vai para lá. Gente, vamos fazer assim, o povo faz assado. Gente, não pode isso. Eles fazem isso. Então, tudo errado. Então, parece que o coração do homem vai se tornando empedernido, endurecido. Ele é incapaz de ouvir a Deus. E chega numa hora em que Isaías dá um grito tão desesperador, né, que na sua prece ele se dirige aos céus e diz, ó Senhor, se os céus pudessem se rasgar, e o Senhor vir ao nosso encontro, e o Senhor descer, e o Senhor voltar a falar conosco, não era Deus que estava mudo, era o homem que estava ensurdecido. O homem não era mais capaz de reconhecer a Deus. Agora olha que espetáculo. Olha o que acontece no evangelho de hoje. Jesus é batizado. O que aconteceu? O céu se abriu. Desce o Espírito Santo em forma de pomba. E ouve-se a voz do Pai. É como se aquela súplica de Isaías tivesse sido atendida hoje. E o Pai diz, tu és o meu filho amado, em quem eu coloco o meu bem-querer. Você vai entender isso, não é difícil. Vamos pensar numa situação bem comum nossa, bem prática hoje em dia, né?
Existe uma moda hoje que toda família tem certeza. Eu duvido que tem uma família aqui que não tem um parente que já não aprontou essa treta. O povo acha que a vida aqui no Brasil está difícil, o negócio está complicado, o dinheiro não está entrando, o negócio está feio, está vendendo almoço para comprar janta. Aí o pessoal acha que dá para ficar rico indo lá para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Irlanda, para a Nova Zelândia, para o Alasca. Aí eles gostam de ir para lá, vai lá, fica 5 anos trabalhando igual um cachorro sem dono, comendo pão que diabo amassou com o rabo, depois ganha um dinheirinho, euro, dólar, vale mais, vem para cá, compra uma BMW, fica pagando pau para todo mundo aí durante uns 2 anos, fica pobre, lascado de novo, volta para lá, fica mais 5 anos, trabalha, come pão que diabo amassou com o rabo, volta para cá, compra outra BMW, e fica nesse círculo vicioso, né? Mas é esquema de ir lá fora e tentar ganhar um dinheirinho mais fácil. Não sei se tem jeito de fazer isso fácil lá fora, não, mas tudo bem. Quem aqui tem algum parente que já foi para fora tentar fazer a vida lá no exterior? Levanta a mão aí, vamos, tenha coragem, mostra os seus parentes. Olha, todo mundo, gente, meu Deus do céu. Os que foi, não levanta não, é feio pra caramba, baixa a mão. Só se tiver de BMW aí na porta. Mas, agora imagina a cena. O seu filho foi para a Inglaterra. Chegou lá, conheceu uma londrina, casou-se com ela, teve um filho. O filho da primeira geração do brasileiro que vai para lá é medonho, gente. Vai ser Joseph da Silva, Jack de Oliveira, esses negócios assim. Então, assim, aí o menino nasceu, Joseph da Silva. Aquele menino conheceu uma outra londrina. O Joseph da Silva, ele vai falar uns idiomas assim meio tronchos, porque o pai é português, brasileiro, a mãe é inglesa. Ele vai falar um pouco do português, um pouco do inglês, dá para se virar com tudo ali. Mas a hora que o Joseph da Silva casar-se com a outra londrina, amigo, e tiver um filho, aí não vai ser mais da Silva, aí vai ser provavelmente Scarlett Johansson, alguma coisa assim, né? Aí a hora que a Scarlett vier para o Brasil e vier visitar o bisavô, que é você vai olhar para ela, nossa, que menina linda, cuti, 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 vem cá no bisavô para ele dar um abraço. Ela vai olhar para você assim, vai olhar para o pai e vai falar, Father, what the hell is going on? This old man is crazy. Let's get out of here, run, don't look back. Então assim, vai ser mais ou menos assim que a Scarlett vai reagir, porque assim, ela não faz ideia do que você está falando. Porque ela é a segunda geração de quem já foi para lá. Ela não sabe mais o português, meu amigo. Não vai ter conversa com você, não. Acabou a conversa. É exatamente isso que o pecado fez conosco. A partir de Adão e Eva, nós fomos nos distanciando de Deus, quase como que indo para um outro país e aprendendo um outro idioma. O idioma do pecado. Isso fez com que nós nos tornássemos incapazes de ouvir e compreender a Deus. Por isso que no evangelho de hoje acontece uma coisa fantástica, porque quando o céu se abre, o que a gente está enxergando ali naquelas águas do Jordão hoje? Aquilo que foi apresentado para nós no dia 25 de dezembro, na missa do dia. Quem participou aqui à noite, escutou esse evangelho. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio dela, sem ela nada foi feito. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Se éramos incapazes de entender o que Deus falava, porque o pecado nos distanciou dele, agora a palavra de Deus assume a nossa mediocridade, a nossa humanidade, e Cristo vem aqui para quê? Para nos ajudar a aprender de novo qual é o idioma do Pai. Como que nós podemos nos comunicar com o Pai? Pessoal aqui que fez ensino médio, é professora aqui agora. Filha, você não é professor de quê, Silvio? Fala para mim, só para eu saber se você vai ficar com muita raiva de mim. Educação infantil? Então você não tem perigo de cair na rede aqui, não. O pessoal aqui que fez ensino médio, todo mundo que estudou aí, até pelo menos o 3º ano, pelo menos, se foi na escolinha Malemal, se foi numa top, talvez teve mais, mas numa Malemal, você passou 7 anos da sua vida estudando inglês. E eu duvido que você dá conta de conversar em inglês com alguém. Seu seriado é tudo dublado. Você não dá conta nem de legenda e assistir o trem ao mesmo tempo. 7 anos estudando inglês. Sabe nada! Nada! Aí se você tiver feito um cursinho nessas escolas aqui chique e tal, não sei o quê, talvez numa conversa com alguém que sabe inglês de verdade, você vai conseguir interagir assim, yeah, yo.
Por que a gente não aprende outro idioma na maneira como o nosso sistema educacional ensina? Porque no primeiro dia que você teve uma aula de inglês, a sua professora entrou em sala de aula e falou: meninos, hoje nós vamos aprender o verbo to be. I am, you are, she is, he is, it is, e muitos dias e ares. Imagina você ensinando o seu filho com 6 meses de idade a conversar o português que você domina. Filhinho, nós hoje vamos aprender oração subordinada adversativa. Sendo mas a condição adversativa que faz com que tudo aquilo que vem depois seja contraditório ao que vem antes. Está entendendo, filhão? Ou senão um dia você pega a sua criança de 1 ano e fala: filhão, hoje nós vamos aprender verbos irregulares, é super legal. Seu filho ia sair correndo com 1 ano de idade, nunca ia olhar para trás, porque não foi assim que você aprendeu português. Como é que você aprendeu português? Ou está aprendendo, né? Porque nós morre falando errado ainda, né? Mas tudo bem, mas como é que você aprendeu o seu idioma? Não foi com alguém te ensinando gramática num primeiro momento. Você aprendeu estando com autóctones, nativos que sabiam falar o idioma, e você ouviu eles falando. E você repetiu o que eles falavam. Você errou muito, mas foi acertando. E quando é fé, você estava falando. Quando você teve a sua primeira aula de gramática em português, você já falava o idioma, dominava ele completamente e sabia xingar pelo menos 17 palavrões. E aí que você foi aprender gramática. Aí que você foi saber o que era um verbo, o que era um substantivo. Mas você já falava. Por isso que quando Jesus vem até nós, ele não vem com um quadro negro, com uma cartilha, tentando escrever para nós como ser filhos de Deus. Ele ensina o idioma do Pai para nós, estando conosco, falando conosco, se comportando ao nosso lado. Por isso que ele é Emanuel, ele é Deus conosco. Ele vem para, estando conosco, nos tomar pelas mãos e falar: você vai aprender comigo agora como é ser filho de Deus. Você vai aprender o idioma do Pai. Você vai entender de novo o que o Pai te diz. Porque, infelizmente, amados irmãos e irmãs, como a gente é chato com Deus, como a gente culpa Deus por as coisas não acontecerem do jeito que a gente quer, como a gente olha com revolta para o céu e diz: por que Deus não escuta as minhas preces? Por que Deus não me atende? Amados irmãos e irmãs, não é Deus que não escuta, é você que não escuta. Deus escuta todas as nossas preces e Deus responde a todas, sem exceção. Algumas preces a resposta é sim, outras é não, neca de pitibiriba, e outras é ainda não. Mas nós gostaríamos que todas as respostas de Deus fossem sim, toma filho, está aqui. Não é assim que Deus educa um filho. E tomara que não seja assim que você eduque o seu filho, porque se você estiver fazendo isso com ele, você está criando um marginal, tá? Um bandido. Porque é assim que você cria um bandido, você dá tudo que ele quer. Você faz tudo que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Deus não quer marginais como filhos, Deus não quer bandidos. Deus quer filhos amados que se comportem como filhos amados de Deus. E por isso que ele sim, muitas vezes vai negar o que pedimos. Porque ele sabe que não vai fazer bem para nós. Mas aquele que ouve a voz de Deus e reconhece, é aquele que caminhou com Cristo, esteve com Ele, ouviu a voz dEle, aprendeu dEle como falar o idioma do Pai e como se comportar como filho. Esse reaprendeu o idioma que foi perdido lá no paraíso com Adão e Eva. Aquele distanciamento que foi acontecendo, aquelas gerações que foram se passando um após o outro, não mais o idioma de Deus, mas o idioma do pecado. Cristo vem para reverter todo esse processo. Mas Ele não vai obrigar nenhum de nós a aprender esse idioma. Ele não vai obrigar nenhum de nós a nos comportarmos como devemos. Porque é uma escolha minha, é uma escolha sua. Por isso hoje, amados irmãos e irmãs, é muito pobre o batismo de Jesus, a gente só fazer memória do nosso batismo. Nossa, que legal, eu fui batizado. Não, você tem que se lembrar da sua responsabilidade. Você se tornou um filho de Deus. Então agora você deve se comportar como tal. E você deve se dirigir a Deus como tal. E você deve tratar a Deus como um pai. Não como um tirano, não como um algoz, não, mas como um pai. Então, por isso, hoje, fazendo sim memória do seu batismo,
Mas olhando para o cumprimento dessa profecia de Isaías, onde o céu se rasga, a palavra vem ao nosso encontro e a palavra quer nos ensinar o idioma do Pai. Então, que nós sejamos capazes de aprender. Que o fracasso que talvez você teve com 7 anos do seu estudo de inglês, que te fez você talvez saber, talvez das mais complexas frases que the books on the table, que esse fracasso não se aplique na sua vida existencial, onde você tem aí Cristo do seu lado, durante não 7 anos, mas durante toda a sua vida. Você tem Ele à sua disposição no confessionário, no sacrário, na Santa Missa, na Sagrada Escritura, em cada sacramento, em tudo aquilo que a igreja te disponibiliza. Você tem Ele à sua disposição a sua vida inteira. E caminhar ao lado dEle e não aprender o idioma do Pai, aí é um fracasso imperdoável. Porque aí você não perdeu só a oportunidade de ter um certo conhecimento de uma outra cultura. Aí você perdeu a sua vida inteira. Aí você perdeu a sua salvação. Então peçamos a Deus a graça de recuperarmos esse esforço e buscarmos estar com Cristo, para com Ele aprendermos quem é o Pai, como nos dirigir a Ele e como estar com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.